E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o segundo episódio de um anime que eu espero muito que dê certo aqui no canal, porque eu quero muito falar dele a temporada inteira. Esse anime ele é uma obra de arte em diversos aspectos, diversos mesmo. Eu fiquei deslumbrado nesse segundo episódio com as escolhas de storyboard, com as escolhas de fotografia, as escolhas narrativas mesmo são um espetáculo. Não tem um episódio em que eu não me emocione. Existe um timing emocional, assim, que é tão gratificante depois de terminar o episódio, que é uma coisa muito envolvente. Então eu espero que vocês também estejam acompanhando Bakuten e que vocês também gostem desse anime e que também acompanhem aqui no canal. Então hoje a gente fala sobre o segundo episódio de Bakuten, que começa a partir do momento em que, na primeiro teste, o Futaba, ele consegue realizar o primeiro mortal dele. Isso deixa ele tão feliz, tão deslumbrado com aquilo, e ele decide sim que ele quer entrar pro time de ginástica rítmica da escola. Então ele é recebido com muita empolgação por todos os outros membros, que agora finalmente eles completam o time de 6 integrantes. O Misato, na real, fica lá de fora, do jeito dele, falando como se não fosse nada demais o mortal dele, mas os outros meninos incentivam e enchem a bola do Futaba pra ele se achar excelente com aquele resultado e ele ficar ainda mais empolgado. O Futaba, por sua vez, agradece ao Misato porque ele diz que conseguiu realizar o mortal depois que ele viu o Misato também realizando. E ele agradece, e o Misato mais uma vez parece não se importar com aquilo, ele não dá muita atenção e diz que não foi nada demais. Cara, esse episódio mostra demais como o Futaba ele é totalmente cadelinha do Misato. O Misato faz alguma coisa e o Futaba tá lá, au, 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 au. Tipo, cara, é muito isso nesse episódio, mas isso é feito de uma forma narrativa que eu me sinto realmente envolvido com aquilo, porque parece, né, tu consegue perceber as intenções e a admiração toda que existe do Futaba pelo Misato. O professor gerente do clube, então, ele faz menção ao dormitório do time e ele convida os meninos a morarem lá, porque o trabalho em equipe é muito importante e quanto mais tempo eles passam juntos, mais importante isso é. O Misato vai recusar de imediato, dizendo que ele precisa voltar pra casa todas as noites, e ao longo de todo o episódio a gente vê ele fazendo isso, ele indo embora sempre mais cedo, ou sempre que o treino acaba imediatamente. Então deve ter alguma coisa na casa dele acontecendo. Eu sinceramente não sei o que, mas fico muito curioso. Espero que exista sim um drama familiar que eles venham a desenvolver. Já o Futaba fica super empolgado com a oportunidade e a família dele também apoia, fica animado dele estar em uma escola com boa visibilidade para esportes, né? No dia seguinte a gente vê o Futaba chegando na escola de Malicuia, levando uma bolsa gigante com roupas para ele poder viver no dormitório. É muito legal essa cena porque tu vê ele cheio de determinação e toda a cena do Futaba mostra pra gente uma empolgação muito natural, muito genuína nele. E é isso que eu acho que é um dos melhores trabalhos de toda a direção, é a capacidade de desenvolver esse timing emocional ao longo de toda a história do Futaba. Uma coisa que vem acontecendo nesses dois primeiros episódios e que eu não acho que tenha sido um problema é que existe um protagonismo gigantesco em torno do Futaba e do Misato, que tem claramente histórias para se desenvolver, eles são personagens que precisam se desenvolver, e até aqui os outros personagens, os integrantes do clube e os outros, a assistente, o professor, eles estão girando nessa atmosfera, né? Eles estão orbitando em torno do Misato e do Futaba, né? A gente entende que a história gira em torno deles e a evolução tá focada neles, mas não é falta de espaço, ainda existe muito espaço no anime para desenvolver os outros personagens de maneira isolada. Então essa narrativa ela abre margem para muita coisa, tanto para alguns momentos de desenvolver casos isolados, quanto deixar os meninos, os outros integrantes apenas como elementos para o desenvolvimento da história que vem a ser centrada no Misato e no Futaba. Inclusive o Futaba até o momento também não tem um grande drama, o que eu tô achando sensacional, porque eles estão conseguindo inserir uma carga emocional e dramática na história usando apenas a paixão que ele vem fermentando, que vem crescendo dentro dele pelo esporte. Ele não tem problema nenhum com a família, nem de personalidade. Tudo aquilo que tá existindo é em torno do que ele tá vendo e do que ele tá conquistando
gostando, do que ele tá aprendendo participando do esporte. E isso é uma das coisas que eu tô achando mais brilhantes. Então na escola, o Futaba chega cheio de roupa, ele mais uma vez tenta uma interação com o Misato, que é recebida de forma bastante fria. O Misato não dá muita atenção para nenhum dos outros integrantes, ele interage de forma bastante limitada sempre, então ele deve ter alguns problemas de relacionamento ou alguma coisa que deixe ele inseguro de se relacionar com os outros meninos, mas o Futaba não, ele é super empolgado. E o primeiro treino deles agora, depois de receberem apelidos bem ruins de um dos meninos, eles têm uma corrida e eles vão correr até uma universidade da região onde eles treinam uma vez por semana. É uma universidade premiada, aparentemente, pelos times de ginástica rítmica masculina, e o Futaba vai ficar deslumbrado com o tatame que eles têm lá. É um tatame de uma qualidade muito superior ao que eles têm na escola, e por isso eles treinam lá uma vez por semana. E lá também, nessa aula, que ele vai aprender diversas coisas, tanto sobre os elementos que compõem a ginástica rítmica e que formam uma coreografia, assim como as habilidades individuais de cada membro do time. Ele aprende muita coisa nesse dia, a gente acompanha esse aprendizado e aprende junto, e ele mais uma vez fica deslumbrado ao ver o Misato fazer uma curta série com alguns mortais. Enquanto ele fica deslumbrado daquela forma, os outros meninos ainda comentam sobre aquilo, né? Sobre como ele é realmente talentoso. Depois do treino, os meninos levam o Futaba pro dormitório e ele se decepciona ao chegar lá, porque não era nada do que ele viu na internet. Na real, o dormitório que ele via era de outro clube, e o deles é uma antiga sala onde antes o time de beisebol e de futebol da escola ficava, mas como eles não usavam mais, se transformou num almoxarifado, e como sobrava um espaço, eles deixaram o time de ginástica rítmica usar como dormitório. E tipo, é realmente decepcionante, porque ele tinha criado uma expectativa gigantesca em cima disso. Ele vai dividir o quarto com o Atari, o menino de cabelo verde, o que deixa ele até um pouco assustado. Afinal de contas, tipo, o Atari, ele tem um jeito bastante assustador de agir, né? Sempre com uma cara brava, e ele tem diversos livros, tipo, sobre luta ou de violência gratuita, o que deixa ele muito assustado. Mas logo eles vão estar todos juntos, cozinhando, conversando, jantando, todos juntos ali, se dividindo as tarefas, e eles conversam sobre diversas coisas, contam o que a família deles fazem, o Futaba compartilha um pouco sobre a família dele, e logo também a conversa migra pra ginástica, pra algo sobre os treinos, e eles começam a discutir alguns erros, algumas coisas que precisam mudar ou melhorar, e o Futaba fica impressionado ao perceber que aquela ali é a nova vida dele. Ele fica muito feliz e animado ao perceber aquilo. No dia seguinte, durante o treino, o professor reúne os meninos para dizer para eles que ele quer começar a desenvolver uma coreografia para os 6 integrantes. Eles têm uma coreografia que foi desenvolvida para o campeonato do ano anterior, mas ela foi adaptada porque eles só tinham 4 e agora com 6 ele quer melhorar isso. Ele coloca um desafio pro Futaba, ele precisa percorrer todo o tatame dando mortal de costas, e se ele conseguir, ele então vai poder participar da coreografia. Caso contrário, ele não consegue. Ele tem uma semana para conseguir isso, porque a primeira tentativa é falha. E ele diz que eles não têm tempo de se preparar e de se preocupar com isso, porque o campeonato logo vai acontecer, e que se o Futaba não conseguir acompanhar o time, é melhor que ele fique de fora, e eles vão apenas com 5 integrantes. Ele ainda vai designar o Misato para ser responsável por instruir o Futaba nesse treinamento. Sem falar na interação e alívio cômico maravilhoso que a gente tem quando o professor ele fala sobre a esposa dele. E os meninos logo falam e começam a debochar disso, porque tipo, o professor sempre fala sobre essa esposa, parece amar muito ela, mas tipo, ninguém nunca viu ela e ninguém conhece ela. Então só existem teorias em torno da existência dela. No mesmo dia, o Futaba começa o treinamento, né, supervisionado pelo Misato, e é uma sequência muito legal. Além da gente ver todo o respeito e admiração que o Futaba tem pelo Misato, a gente consegue observar, isso é mérito total da direção e da animação, porque a gente consegue observar claramente, mesmo antes deles falarem, onde está o erro do Futaba nessa sequência. Dá pra ver como quando ele dá um mortal, ele acaba flexionando demais os joelhos, descendo muito, abaixando muito,
muito, e é muito legal conseguir observar isso, sabe? Logo em 2 episódios a gente já entende algumas coisas, tu consegue observar esses pequenos erros, e o Futaba continua treinando arduamente, enquanto os outros meninos do clube ficam meio inseguros dele conseguir, e também ninguém, na real, nem o Misato entende por que o professor escolheu ele. Mas é claro que ele escolheu porque ele entende a admiração que o Futaba tem pelo Misato e o quanto o Misato vai conseguir arrancar dele, o quanto ele vai conseguir tirar de todo o talento que o Futaba tem escondido, além dele ser tecnicamente muito bom e preparado para ensinar o rapaz. Mas é claro, né, que o Misato ainda tem aquele jeito frio e despreocupado o tempo inteiro, o que acaba fazendo parecer que ele não tá nem aí pro sucesso ou não do rapaz, mas no fundo ele tá se dedicando e tá muito preocupado. A dedicação que o Misato tem em ajudar o Futaba de qualquer forma, por mais que ele pareça despreocupado com aquilo, a gente vê logo em seguida quando ele chega mais cedo na escola. Ele tem um horário pra ir embora, mas pra poder ajudar o amigo dele, ele chega muito mais cedo e convida o rapaz a treinar. Então a gente vai ver uma sequência onde os dias passam com eles treinando e finalmente chega o penúltimo dia, né, a última chance, a última oportunidade do Futaba treinar, e quando ele tá chegando no ginásio, ele vê que o Misato tá prestes a fazer uma sequência de saltos. E dessa vez a perspectiva que a gente tem são os pensamentos do Misato. Ele lembra do Futaba falando pra ele que foi vendo o Misato pular, vendo o Misato dar os mortais que ele conseguiu fazer e o quanto ele admirava aquilo. E ao lembrar disso, ele vê que o Futaba tá assistindo ele e ele faz a sequência de saltos dele, que é mais uma vez uma sequência maravilhosa de animação. Tudo nessa cena é totalmente deslumbrante e as escolhas são simplesmente maravilhosas. Primeiro, eles escolhem a perspectiva do Futaba, que é onde tu consegue observar vários movimentos do Misato. Depois criam cenas diferentes com elementos fantasiosos que ajudam a construir um pouco dessa dinâmica e desse impacto. Todas as cenas escolhidas e detalhes causam esse impacto, tanto da sequência de saltos, né, porque é uma sequência de impactos realmente, né, onde o personagem pula constantemente, assim como o impacto de toda a visão e de toda a admiração do Futaba vendo aquilo. Então a gente tem escolhas de cenas, de focos, de partes do corpo do Misato durante toda essa sequência, e depois quando a nossa visão ela é um pouco mais panorâmica e mais aberta, a gente tem uma escolha de fotografia sensacional que transforma aquela cena em uma coisa muito mais dramática e mais uma vez traz a ideia de que o Futaba ele tá totalmente maravilhado ao ver aquilo, e aquilo só encheu ele de mais empolgação. Mais uma vez o treino acaba, o Misato vai embora sozinho, mas dessa vez a gente tem uma perspectiva dele indo embora sozinho. O tom do anime ele fica um pouco mais escuro, dando uma ideia dramática e de reflexão nesse momento, né? Pôr do sol e tudo ajuda muito a construir essa proposta de que o Misato tá pensando em alguma coisa. Então a gente vê que os meninos decidem ajudar o Futaba no último dia de treino, e como eles não podem usar o ginásio fora da hora, eles montam uma estrutura improvisada, onde eles colocam papelão no chão, na rua, na escola, e colocam alguns colchões, o tapete, né, de tatame, em cima desses papelões para ele poder pular ali e praticar o tempo que ele precisar até o dia seguinte. O Futaba fica muito emocionado e empolgado com isso, mas os meninos alertam ele de que ele não precisa se esforçar demais, porque participar do Nacional é um sonho deles e não do Futaba, que é quem acabou de entrar. Mas o menino vai refutar eles na hora, dizendo que ele sabe que pode participar em outro ano, mas que ele não quer. Foi assistindo aqueles senpais dele que ele ficou admirado, foi vendo aqueles caras darem mortais de costa que ele ficou deslumbrado com a ginástica rítmica e que ele quis entrar naquela escola. Foi eles que trouxeram isso pra ele, e ele quer muito poder participar da competição junto dos senpais, dessas pessoas que ele admira. E no ano seguinte, 3 deles já teriam que sair. Então ele diz que vai se esforçar muito porque ele quer voar junto. Eu quero voar com vocês. Ai, mano, cara, olha esse momento, mano. Essa cena é sensacional. Tudo nela é maravilhosa. Tipo, existe uma luz do poste que dá todo o foco emocional pra essa cena e pras palavras do Futaba, além da falta de luz no fundo, e a gente ainda vai ver o Misato escutando toda essa conversa escondido atrás da parede
parede. Então a gente tem uma construção de cena muito dramática. Os meninos até se emocionam ao compartilharem as suas experiências e perceberem que todos chegaram ali pelo mesmo motivo. Todos eles viram alguém dar um mortal de costas e ficaram encantados com aquilo. Então eles percebem como é simplista e como é bobo perceber que eles todos chegaram ali pelo mesmo motivo. Todos eles chegaram à ginástica rítmica e a esse clube depois de verem um mortal de costas e ficarem maravilhados com aquilo. Nesse momento, o Misato sai de trás da parede e manda que eles treinem. Ele diz que verificou que não tinha problema ele ficar até mais tarde, mas que ainda quer ir embora mais cedo. E aquilo dá mais um gás nos meninos e principalmente no Futaba. Ele incentiva o Futaba dizendo pra ele ir com tudo, pra ele tirar esse desafio de letra, e o menino vai então praticar mais uma vez. E ele nesse momento começa a pensar no que o capitão do time disse quando ele falou que todos eles eram como ele, como o Futaba, como o Shotaro, como eles eram todos iguais. E quando ele pensa nisso, ele pensa que ele quer poder voar junto com o Misato e junto com os senpais dele. E cara, a cena que é construída é muito boa, porque eles usam inclusive formas retangulares que funcionam como um quebra-cabeça em torno do Futaba, lembrando de sequências, saltos mortais, momentos em que os senpais deles participaram da competição, ou momentos em que ele ficou admirado com os mortais do Misato, e aquilo tudo enche ele de determinação, e ele vê que o que ele quer é poder competir e saltar ao lado dos outros integrantes do clube, e ele consegue sim cumprir o desafio. Os colegas correm para parabenizar eles, todos muito empolgados, felizes porque vão poder se apresentar com todos, felizes por todo o esforço do Futaba, e claro que eles inserem à força o Misato nessa comemoração, que fica lá sem jeito, daquele jeitão frio dele. Inclusive, eles chamam nessa hora o Misato de craque, que no fundo é empolgado, tipo, que finge que é frio e de poucas palavras, mas no fundo tá super animado, super empolgado. Isso tudo deixa o Futaba bastante determinado, que ele sabe que tem muito que melhorar ainda, ele tem muito chão pela frente, mas ele agradece o Misato e ele diz que ele vai continuar se dedicando muito. Cara, e mais uma vez a relação dele com o Misato é maravilhosa. Deve existir algum desenvolvimento muito intenso na relação dos dois em algum momento ainda. Sério, a lá Reiki Langa de Skate, assim, cara, eu tô esperando um desenvolvimento assim muito intenso e muito dramático pra eles. E não vamos deixar de lado o comentário do professor que diz que escolheu o Misato porque ele tinha certeza que o Misato seria a melhor forma de fazer o Futaba entender o que ele precisava fazer, além dele ser tecnicamente muito bom, é claro. Que o Misato, por mais que tenha aquele jeito dele, pouco empolgado e bastante frio, ele estaria muito disposto a ajudar o menino, e ele também sabe que é no Misato que o Futaba iria conseguir encontrar maior inspiração. Como eu já falei várias vezes, eu tô maravilhado com o conjunto de coisas bem feitas que tá sendo Bakuten. Ele é definitivamente um dos melhores animes da temporada e uma das melhores coisas que eu já vi. Mais uma vez, o feedback de vocês em relação aos vídeos de Bakuten é muito importante. Se vocês quiserem que eu continue falando do anime aqui no canal, deixa like, comenta bastante, diz o que vocês estão achando dos episódios. Se você é novo por aqui, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!